Olá, alunos do primeiro ano, bem-vindo a mais um encontro de história. Hoje faremos as aulas 29 e 30, que vão retratar temas que serão pequenos, por isso que eu optei por esse formato, não usei a lousa, eu quero só mais como se fosse um bate-papo com vocês, pra gente conversar um pouco da pré-história brasileira e também do início, gente, bem assim, superficial da colonização da América, né, que a gente chama de América Espanhola, né? O que a gente vai falar, sem mais delongas, está na página 316 da Bienal e no livro-texto de vocês a gente vai só citar as páginas 95 e 96 e é bem curtinho mesmo, tá, gente? Vamos lá. A aula 29 começa a falar sobre a pré-história brasileira. A pré-história brasileira, na verdade, já começa com uma grande discussão de como chegaram os primeiros humanos na nossa região, enfim, aqui no nosso continente americano. Nós sabemos que os primeiros humanos, né, as primeiras presenças, né, presença humana no nosso território, ela vai datar de 12, alguns falam 11, alguns falam 13 mil anos antes de Cristo. E essa data, precisamente, tem a ver com a descoberta de um fóssil que é super importante para a historiografia brasileira, que é a Luzia, né? Toda vez que eu vou falar Luzia, eu quero falar Luísa. A Luzia, que é um fóssil que foi encontrado na região de Minas Gerais, e ele data isso daí entre 11 mil a 13 mil anos, né, antes de Cristo. E esse fóssil da Luzia, ele é, na verdade, esse nome é em homenagem ao primeiro fóssil humano que é encontrado na África. Isso a gente está falando de 3,2 milhões de anos. E eles têm características... Tá ótimo, né? Bem semelhantes, por isso que falam que a Luzia pode ser, na verdade, uma das gerações da Lucy, mesmo sendo uma diferença muito grande em questão de anos. Mas é uma discussão que eu vou trazer para você mais um pouquinho na frente, até com uma curiosidade. Mas vamos lá no comecinho da apostila de vocês. A gente tem uma discussão sobre como chegaram os primeiros humanos aqui na nossa região. Existem, então, duas teorias. A teoria que é mais aceita, que é a chamada teoria do Estreito de Bering, que entende que os primeiros seres humanos, eles tenham chegado no continente americano, migrado da Ásia, que eles chegaram até o Alasca e depois começaram a migrar para cá. E essa teoria, ela tá falando aí de quantos, na verdade, entre 45 e 20 mil anos atrás. Existem muitos fósseis nessa nossa região que com certeza servem para afirmar mais essa teoria do que na segunda que eu vou falar. E essa ultrapassagem, né, seria mais ou menos isso, ela foi feita a pé, na verdade, então, em determinado momento, abaixou o nível do mar, então esses seres humanos, eles vieram andando até chegar aqui no nosso continente, tá? Essa é uma teoria que com certeza é mais aceita. E aí tem a segunda teoria, que é a teoria que fala que eles vieram navegando pelo Pacífico. Essa navegação seria, na verdade, também com a altura do mar mais baixa. Por causa dessas ilhas que haviam no oceano, eles vieram navegando em direção àquilo que é a Patagônia, que hoje é a região que corresponde ao Brasil. Por que então essa diferença aí, tá, gente? Por que a aceitação mais do Estreito de Bering? Como eu falei pra vocês, a ideia... Nossa, gente, você compra uma... Detalhe, né? Você compra uma... Não comprei, ganhei essa cadeira aqui, né? E você fica brincando de rodar. Isso só foi um parênteses pra quebrar o gelo, tá, gente? Essa teoria, ela é mais aceita porque... A teoria do Estreito de Bering, porque... Muito dos indígenas, que, né, os primeiros habitantes do Brasil, eles têm muito do formato, muito das características dos asiáticos, né? Mais, então, da origem asiática mongol. Diferente do fóssil, né, do primeiro fóssil, seria do primeiro ser humano encontrado, que é a Luzia, que tem características africanas, por isso que tem essa ligação com a luz. E aquilo que eu ia comentar com vocês é que uma coisa bacana, não tão bacana, mas bacana, que a gente teve esse incêndio no museu no Rio de Janeiro, em 2018, isso foi, né, no começo de setembro, e aí logo após, assim, nem um mês tinha dado, no meio dos escombros acharam esse fóssil, cerca de 80% dele. Então é bacana falar que não foi perdido, porque é uma referência histórica para o Brasil e não foi perdido. Então, falando um pouco sobre essa questão da referência histórica no Brasil, nós temos no nosso país 2 sítios arqueológicos, né? Claro, temos alguns, né? Mas a gente vai destacar 2, que é a da Pedra Furada no Piauí e o que é o sítio da Lagoa Santa, que é em Minas Gerais. Então, lembrando que esse fóssil da Luzia foi encontrado em Minas Gerais. Então, a ideia é que os europeus chegaram no nosso país e esse contato, a gente chama né, esse choque cultural,
deu de encontro com europeus e 3,5, na fala aqui, milhões de indígenas, e que atualmente, né, lógico que essa apostila não é tipo assim 2020, porém, quando foi criada essa apostila, a gente está falando que atualmente no Brasil cerca de 900 mil habitantes se denominam ou se declaram como indígena. Quer dizer o quê? Gente, foi uma matança geral. Isso é interessante falar, e até fazendo propaganda de uma série no Netflix, né? Não tô ganhando nada pra isso, mas tem uma série que é Guerras do Brasil, e o primeiro episódio fala sobre a questão dos indígenas. Gente, é tenso dar de cara com os números e como foi terrível esse choque cultural, de como os indígenas não foram respeitados. Deixo pra você, assim, a liberdade de você não concordar comigo, né? A gente já teve essa discussão, não discussão, tá, gente? Mas essa conversa no 9º ano, não sei se vocês se lembram, que a gente falou sobre os indígenas, até foi uma separação de trabalho, e alguns falaram sobre os direitos dos indígenas, e assim, esse choque foi um choque extremamente brusco, em que não há respeito nenhum por parte dos europeus na cultura dos nativos, que são os indígenas. Inclusive, a gente vê que há uma visão eurocêntrica do que nós somos superiores, então a gente tem que ditar qual é a religião que você vai seguir, nós temos que impor o que você vai acreditar, então todos os costumes, o que é cultuado, a religião é totalmente menosprezada, desprezada. Os indígenas, eles vão passar por um choque terrível em todos os sentidos. Por isso que a gente vê números tão altos, né? Quando a gente está falando de quase 4 milhões de indígenas que vão hoje ter como resultado aí 900 mil, talvez até menos do que isso. Então, assim, esse é o assunto da aula 29, vamos falar um pouco da aula 30, que também fala sobre choque cultural, só que agora a gente tá falando da América Espanhola. Lembre que na aula passada a gente conversou sobre o Império Azteca e o Império Inca, e aí nós temos duas figuras centrais de colonizadores, nós temos Fernando Cortés na parte dos aztecas e nós temos Francisco Pizarro na parte dos incas, que é no Peru, e lembrando que os aztecas é na região do México. O que eu tenho que trazer para vocês, gente, é que assim como aconteceu com o Brasil, que eu falei bem pouco agora, gente, esses dois impérios que eram extremamente organizados foram totalmente dizimados. Nós estamos falando aí que, por exemplo, aqui no caso da apostila de vocês, na página 318, fala ali que esse capitão Fernão Cortés, ele chegou ali na região do México com aproximadamente 600 espanhóis e submeteu os aztecas e seu imperador Montezuma, dando início ao domínio espanhol na região. Gente, a questão é, por que falar sobre isso? Por que eu falei esse dado para vocês? Porque, gente, é um número minúsculo, perto do tamanho da civilização azteca, né, dos mexicas. E o que a gente vê é que esse choque, esse encontro, fez com que os nativos, muitas vezes, eles tivessem uma visão endeusada, né, dos espanhóis, tanto que se você for mais a fundo na história, eu lembro que no curso eu estudei América Espanhola, no curso de História, e eu tive que ler um livro que eu nunca vou esquecer, do Todorov, e esse livro fala que esses nativos, boa parte deles, quando viam, né, esses espanhóis montados a cavalos, eles achavam que eles eram a figura de Deus, e muitos acabavam adorando, e de fato eles eram armados, então não tinha resistência. Isso aconteceu tanto, nós estamos falando do caso dos aztecas, como dos incas também, que foi um número extremamente pequeno, só que eles vieram armados, e além de armados, eles vieram com doenças europeias em que o organismo dos nativos não estava preparado, então eles trouxeram, por exemplo, gripe, varíola, sarampo, peste, e isso devastou a população dos indígenas. A gente está falando também a violência extrema, ao trabalho forçado. Nós temos trabalho como, por exemplo, a encomenda, que gente, eles faziam os indígenas trabalharem e em troca eles recebiam a catequização, ou seja, assim, o trabalho para receber uma religião que nem é a minha religião, entendeu? Então a gente pode falar que esses primeiros anos foram assim, cometido aquilo que a gente chama de genocídio. Então, assim, ninguém, ou na verdade ninguém dos nativos, ou ninguém desse grande império que eu falo que estava muito à frente do seu tempo. Quando você estuda o Império Azteca e o Império Inca, você vê muito disso. Eles não estavam preparados e eles não foram respeitados, então há uma mudança brutal nos costumes. Inclusive, você vê que as próprias crianças estão sendo catequizadas e elas são impulsionadas a enfrentar os seus avós, os seus pais contra as tradições deles. Então, assim, novos tabus sexuais,
A língua indígena, ela não é respeitada. Nós sabemos que, se a gente olhar para o Brasil, pouca coisa sobrou da língua, né, da nossa, que a gente chama de Tupi-Guarani. A gente não tem quase nenhuma, né, não em vocábulo. Então, assim, fomos totalmente substituídos a questão do idioma. Então, tudo que era identidade indígena, ela teve que, na verdade, ser misturado com as características numa visão enorme de etnocentrismo, de aquilo que a gente chama de darwinismo social, que é a imposição de que a Europa está na frente, a Europa deve ser vista como um estágio superior e todo mundo que não é europeu não deve ser respeitado. Então, assim, esse assunto que não é legal de comentar, apesar de ser um assunto polêmico, é o assunto da aula 30. Então, ano 29 a 30 foi uma aula, como eu falei, extremamente curta. E o meu interesse é agora que você vai assistir essa videoaula e logo após você vai fazer a atividade que eu vou liberar, que é a criação de um mapa mental, que é as aulas 29 e 30. Informações bem curtas, você faz esse mapa mental e isso vai valer para sua pontuação do bimestre, no caso, segundo bimestre. É isso aí, primeiro ano, valeu, obrigada, tchau, tchau.